Vamos lá. Então, voltando aqui na página, no caso, vamos começar a falar um pouquinho agora sobre o passivo que faltou. No passivo aqui, a gente tem que a empresa deve um pouquinho mais do que tem de capital próprio. Vamos tentar olhar agora o que a empresa deve, para depois discutir quem que vendeu mais ou vendeu menos e por quê. Tentar chegar nos porquês que os cálculos nos indicam alguma coisa. Bom, aqui eu tenho empréstimos, geralmente esse empréstimo aqui é a longo prazo, e aqui para cima é curto prazo. Então, ó, do que eu devo de curto prazo, eu tenho fornecedor, que é o que eu tenho para comprar estoque, a compra do estoque a prazo, dá 74 mais 15, 89, 89 comparando com 90. Então, eu tenho mais do que eu devo, mais ou menos também está dividido, metade no curto prazo, metade no longo prazo. Quando você fala em dívida, ou custo... Professor, Oi. desculpa interromper, eu fiquei com uma dúvida. Diga. Ali na parte de baixo, no passivo, você percebe que embaixo do capital tem reservas de lucros. Né? Hoje, a professora Denise, ela explicou que essas reservas de lucros é aquele lucro líquido que ainda não chegou num consenso, né? O conselho, a diretoria, se vai reinvestir no negócio ou se vai ratear para os acionistas de forma proporcional. Só que, pelo que eu entendi, até o final do exercício tem que ter uma destinação para essa reserva de lucros. Ela não pode ficar como um lucro acumulado. Então, por exemplo, esses balanços estão ali bem no fechamento, 31/12, que a gente chuta ali o último de outro. Já não teria que ter uma destinação, não necessariamente? Aqui é o seguinte, ó, quando você pensa em reservas, a única reserva que a empresa precisa fazer, efetivamente, quando é uma empresa SA, é a reserva legal. As outras você faz se você quiser, tá? Reserva de lucro pode ser usada para alguma eventualidade. Então, eu separei um dinheiro, ainda não está dividido, então ainda é como se fosse parte do patrimônio líquido, por isso que está ali, né? Que você vai dar, depois do que está no estatuto, uma destinação para isso. Como tem os fechamentos de cada ano, a gente não consegue dizer, porque não é um balanço montado, o que aconteceu daqui para cá, porque aumentou um pouco. Okay? De 12 para 20, 20 para 28. Também não dá para saber, porque é um exercício, teria que estar mais explicado, se quem construiu o exercício pensou nessa reserva de lucro como o LPA, ou o DLPA, que é o lucro acumulado. Tá? Mas o que a Denise falou para você está correto. Entendi. No final, você tem que dar um fim para esse fim, de dar um destino para esse dinheiro. Porque não pode ficar no limbo. Né? Uhum. Eu vou usar para quê? Ou você divide para o sócio na forma de dividendos, aí na proporção de cada uma das ações, ou você acumula ele para você investir. Porque se ele fica aqui, ele não pode ser gasto. É uma reserva. Concorda? Entendi. Uhum. O Geralmente lucro, nas cooperativas... Ah, Perdão, professor. Nas cooperativas de crédito, eles usam muito o termo reserva de emergência. Por exemplo, lá no Estatuto Social da cooperativa fala que 5% do lucro, do resultado de exercício, né, o lucro líquido, no caso, tem que ser destinado, 15%, perdão, obrigatoriamente ao nosso fundo de reserva. Seria, por exemplo, isso, que daí é para uma eventualidade. Você pode destinar para um investimento, se for oportuno, virar caixa, se for o caso, e assim ou por para um diante. problema, isso. Aconteceu um problemão, uma crise muito grande. Eu consigo ter um dinheiro guardado para passar por essa crise, pagar os meus fornecedores. Esse caso é como se fosse um seguro para eventualidades. Mas não é um dinheiro que, assim, a priori está gasto. Você vai usar se precisar. Se não precisar, você depois tem que ver o que vai fazer. Vai incorporar o patrimônio, vai ser... Eu não usei o dinheiro, então vamos dividir para os sobras, para os cooperados, vamos deixar para comprar uma máquina, depende. Normalmente, Luan e colegas, quando a empresa faz uma reserva
diferente da legal, que é obrigatória por lei, ela cria no seu estatuto, ao mesmo tempo, uma regra que vai reger essa reserva. De novo, ok? Que regra que é essa? A regra que diz quando usar essa reserva. Então, assim, tem várias reservas, vocês já chegaram nisso. Reserva de contingência, reserva legal, reserva de lucros. Cada reserva dessa uma finalidade. E a empresa usa se tiver a necessidade de usar. Mas, assim, qual que é a função de uma reserva? Ter um dinheiro para garantia de alguma coisa. Mas, em tese, a reserva continua sendo um capital próprio. Porque eu não gastei ainda. Concorda? E a cooperativa, ela não usa o termo lucro, mas usa o termo sobra. Porque a cooperativa, por lei, o foco principal não é gerar lucro. O que não quer dizer que ela não precisa ser eficiente. Porque quanto mais sobra ela gera, mais ela devolve para o cooperado, que é o agricultor, se for uma Cocamar, se for um médico, Unimed, e assim por diante. Tudo bem? Fala aí, pergunta aí, Luan. Nada? Vamos lá. Vamos lá. Outro detalhe aqui importante é você depois chegar ao cálculo de qual, estamos no passivo ainda, de qual passivo é mais vantagem para a empresa. Normalmente você tem os chamados passivos não onerosos e passivos onerosos. E aí já envolve uma matemática financeira de novo. O que é um passivo oneroso? É que te onera. O que é onerar? Que gera gasto. Então, um passivo oneroso é aquele que a empresa precisa pagar juros. Então, geralmente é empréstimo bancário, fornecedores, em algum caso. Porque quando você pensa em salário, salário é para a empresa um financiamento, mas é sem custo, porque nós trabalhamos um período, no caso um mês, e depois de trabalhar esse mês que você recebe pelo trabalho. A empresa ela paga sempre atrasado no mês. Então ela usa um financiamento por um tempo e não paga mais nada por isso. Geralmente, pessoal, vocês têm que entender, e isso é uma coisa que é geralmente mesmo, mas pode ter algumas exceções, que os fornecedores, eles são em tese mais baratos que empréstimos bancários. Porque o fornecedor, ele tem interesse de vender para você, porque ele vive da venda que ele faz. Então, se eu tenho lá uma fábrica de móveis e alguém que me fornece madeira para os meus móveis, o negócio dele é fornecer madeira. Então, se ele não vende, ele vai perder dinheiro. Então, eu tenho que vender para mim. E nesse negócio, né, no negócio do dia a dia, ele pode precisar vender a prazo para vender, senão não vende nada. E normalmente, numa crise mais aguda ou para um grande comprador, ele pode vender a prazo a uma taxa bem mais baixa que o banco. Tá? Então, nós calcularíamos esse custo desse fornecedor e especialmente também da conta empréstimos, para que você possa avaliar qual dos dois é melhor para a empresa. Esse melhor nem sempre é mais barato, tá? Às vezes o mais barato não é o melhor. Porque, assim, de modo geral, é mais barato você financiar a curto prazo. Barato é calcular juros, você gasta menos com juros a curto prazo. Por que não é nem sempre o melhor? Porque, às vezes, pagar uma conta muito a curto prazo pode prejudicar ainda mais a empresa. Porque eu não tenho como pagar muito a curto prazo. Aí eu vou rolar mais intensamente ainda essa dívida. Eu que era uma conta pequena, pode ficar muito maior porque eu decidi tentar gastar menos para pagar uma conta mais curta. Então, notem, esse é um detalhe para a gente trabalhar sempre. Ó. Com base numa informação do tipo de empréstimo mais barato, você vai decidir se eu vou pegar o mais barato e mais curto, ou vou precisar pegar o mais longo e mais caro. Ok?
porque senão eu não consigo bancar as minhas contas. Igual quem financia imóvel. Ah, vou pagar em 30 anos. Puxa, mas é muito tempo, não é? É, mas poderia fazer em 5 anos o empréstimo, a amortização? Poderia, mas qual o problema? Bom, para pagar uma casa em 5 anos, ao invés de 30, eu tenho que pagar parcelas muito maiores ao longo do tempo, dos meses. E eu posso não ter essas parcelas. Aí você fez um modelo de financiamento para tentar pagar mais cedo, a parcela vai vencer, você não vai conseguir pagar, aí vai gerar juros para você, não paguei de novo, posso perder o imóvel e assim vai. Então, o cálculo nos ajuda a tomar a melhor decisão, tá? Aqui um detalhe que é para nós bem importante, ó. A conta fornecedor caiu um pouquinho. Era 70, depois caiu para 60 e depois aumentou um pouquinho para 61. O que pode indicar para vocês um indicador sobre uma queda do fornecedor? Duas possibilidades. Ou você compra menos estoque, e por comprar menos estoque, menos quantidade de estoque, eu preciso financiar menos, porque eu estou comprando menos, é uma possibilidade. Ou você compra mais, mas paga mais à vista. Porque o nosso caixa aumentou um pouco, mas depois diminuiu. Então, posso pensar, poxa, vou comprar um pedaço a prazo e um pedaço à vista para tentar melhorar o meu desempenho no DRE. Tá? Mas é uma possibilidade para você avaliar aí. Então, eu tenho menos fornecedor e, ao mesmo tempo, o estoque também diminuiu. E o que aumentou foi a venda a prazo. Então, uma conclusão que parece ser natural é que você favoreceu a venda a prazo para vender mais. Agora, para a empresa é bom ter venda a prazo? Qual é a perspectiva financeira que a empresa tem de vender mais ou menos a prazo? Qual é a vantagem que a empresa tem de vender a prazo? Vantagem do negócio. Juros? Juros para recebimento, né? Daí, no caso, gera um aumento no valor do produto quando se compra a prazo, os juros da parcela. Isso. Mas o foco principal é favorecer venda. Concorda? Então, você faz um plano para o seu cliente pagar a prazo para você aumentar as suas vendas ou garantir uma venda menor. Mas, Professor, perdão, é só uma curiosidade. Eu vi uma pesquisa, não vou me recordar qual agora, que na cultura de consumo brasileira é um dos países que mais se adequam à cultura do parcelamento. Parcelar compras, itens, né? Comprar parcelado, do que a maioria dos outros países. Então, às vezes, isso é realmente uma estratégia que aqui funciona muito bem. Dá maior quantidade de parcelas, maior quantidade de parcelas sem juros. Enfim, vai também numa característica do público, né? Do consumidor. Aqui no Brasil, o pessoal gosta de parcelar. você chegou a ver os porquês ou só o dado? Professor, eu vi o dado bruto mesmo, eu não cheguei a ver um contexto por trás. Tá. O contexto é mais ou menos o seguinte: o brasileiro realmente pensa mais na parcela. Não que ele entenda isso, mas aqui é muito mais fácil pensar não no valor total do bem, mas se o pagamento por etapas, que é a parcela, cabe no mês, cabe no orçamento do mês. Então, ele vai ver a parcela. Por isso que tem empresa que vende assim, olha, menos de X reais por dia você compra uma TV nova, ou compra uma moto nova. Porque aí já é uma crítica ao nosso comportamento de modo geral. O brasileiro, além de comprar muito a prazo, ele não faz as contas para ver quanto que esse bem vai custar no prazo e quanto que você teria de desconto se pagasse à vista. Então, é uma percepção financeira que ainda falta bastante no brasileiro de modo geral. Muitos já têm, porque foram atrás e entenderam um pouco mais, mas às vezes você não consegue pensar. E aí tem mais um agravante, que é o dado, uma justificativa que é a mais inerente à nossa condição mesmo.
Por que muita gente compra a prazo, sabendo, ou mesmo sabendo que vai pagar mais? Ou porque não pode comprar à vista e quer muito bem, ou não tem outra saída, ou porque não calculou juros para ver quanto que paga no fim. Então, a maioria não sabe o quanto que esse custo adicional vai ficar no fim. Vai saber quando, vai saber só quando ela for fazer o DRE dela, que é o nosso próximo passo. Mas antes de fechar essa parte aqui, todo mundo está mais ou menos entendendo onde a gente quer chegar com essa análise aqui, ó. Tudo tranquilo? Alguma dúvida? Então, ó, o nosso foco agora, só para retomar sempre, é discutir com vocês a avaliação de uma empresa por conta de avaliações financeiras, tá? Com alguns auxílios aí de outras fontes. Bom, vamos olhar um pouquinho agora o nosso TRE, que é o que nos chamou mais atenção, para ver o que está acontecendo com essa empresa, para ela ter queda no lucro. Aqui, ó. Todo mundo consegue calcular a variação percentual? Então, ó, eu quero saber aqui o quanto que minha venda aumentou em termos proporcionais. Que aumentou, não aumentou? Todo mundo consegue ver que aumentou? Era 445, aumentou para 3485. Vocês já viram isso, mas estou com a minha HP aqui no celular. Para você calcular a variação percentual, tem que usar a função delta porcentagem, que é essa funçãozinha aqui, ó. Não sei se dá para ver. Cadê? Aqui, ó. Aqui no meio. Ó. Dá 8,9%? Variação? Isso. 445. Crescimento de 8,9. 8,98. Arredondando. Duas casas. É que eu não zero AP, eu fiz a regra de 3. Quase 9, né? 8,99, né, por cento. Vamos fazer a mesma conta para o custo das vendas. Quanto que o custo aumentou? Então, 258, 100, 310 e 400. Ó, o custo aumentou 83%. A venda aumentou quanto mesmo? Esqueci. 8,9. Quase 9. Então, notem uma coisa, ó, 8% de aumento de vendas contra 80% de custo. Essa conta não tem como fechar a bomba, né? Como é que o custo se comporta, deveria se comportar? O custo deveria variar mais ou menos no mesmo valor das vendas. Porque, em tese, quando você forma o preço do produto, você leva em conta também o custo, que é o tal do markup, que vocês vão ver depois. Markup multiplicador ou markup divisor. Porque, do contrário... Professor, Oi. Desculpa, aqui no crescimento deu 20,26. Eu queria confirmar se é 20,26 a variação. Isso, de aumento. Vamos ver aqui, 210, eu calculei 80%. Isso. 258, 100, 310, 400, 20,26% aumentou. Então, o custo aumentou mais que o dobro do que a receita, né? No caso, do que as vendas. Então isso é um alarme, porque em tese eles devem ficar muito próximos, porque esse custo é um custo variável, porque tem a ver com o item que você vendeu. O que você não vendeu no seu estoque não entra como custo, mas como estoque de item acabado, tá? Então, aí já seria uma luz vermelha. Por que minha venda aumentou menos, ou meu custo aumentou mais que as vendas? Aumentou bastante mais.
Aí você vai criar um plano de ação para ver onde está o problema. E a partir daí começar a desenrolar o negócio. Tá? Mas aí já é um problema que você consegue justificar um pouco o seu lucro que diminuiu também, de 16 para 15. Você gastou mais lá em cima. Tá? O que é equivalência patrimonial? É você reajustar, por exemplo, o valor de um bem imóvel. É uma possibilidade. Tá? Então, tem uma casa lá que eu acho que ela vale muito mais do que ela está sendo colocada. Eu não posso pegar da minha cabeça e dizer, olha, valia 100 mil, agora vai valer 200. Não, isso não é isso que acontece. Tem que chamar um perito para o perito avaliar. E se ele avaliar como que aumentou mesmo, eu vou acrescentar essa conta no balanço. Não é uma conta que aparece sempre. Tá? Bom, dá para olhar mais coisas no DRE? Dá para olhar mais coisas. Ó. Quais são as coisas que chamam a atenção mesmo? Ó, despesa com o pessoal diminuiu um pouquinho, outra despesa diminuiu, aumentou um pouquinho a depreciação, mas é a máquina, né, que você vai comprar. Duvidoso aumentou um pouquinho, ó, mais um pouquinho de gasto. Caiu um pouquinho a receita, mas a despesa aumentou bastante. Tá? No fim das contas, tem um resultado, paga o imposto de renda, tem um lucro de 15. Então, o item que mais atrapalhou realmente foi custo. Porque as principais contas de custo reduziram um pouco. Ó. Concorda? Ó, despesas com o pessoal diminuíram, outras despesas, aqui aumentou um pouquinho, só uma depreciação, aqui também. Então, vou avaliar cada detalhe desse aí para ver qual é o meu problema. E no fim também vou tentar, no fim das contas, potencializar, aumentar no imposto de renda. Para você não sonegar imposto. Mas voltando aqui, ó, vamos tentar responder algumas perguntas aqui. Ó. Como é que está o retorno do acionista aqui? Bom, o acionista ele investiu R$162 mil no primeiro ano. E lucrou R$16 mil. Aí tem que ver se compensou. Como é que eu vou achar se compensou? Estou calculando o que vocês viram lá atrás de ROI. Vou pegar o lucro. Está quase acabando o tempo. Vou pegar o lucro, que é 16,765, e vou dividir por 162 mil, que é o meu patrimônio líquido. Quanto 10%, 10,35%. Se esse balanço fosse real... Diga. Por exemplo, se você olhar também no balanço dos 3 anos, que o capital, no caso o aporte dos investidores, não aumentou. O que tem? E Cortou. isso é um Eu não entendi toda a sua pergunta. Se você puder ou escrever. Claro, tá ouvindo agora? A minha Agora internet estou, deu uma... agora melhorou. Tranquilo. Não, eu falei assim, que o fato deles não aportarem mais dinheiro, no caso ali o capital, os sócios, isso também pode indicar algo preocupante? Por exemplo, eles não têm mais recursos, ou eles estão inseguros de aportar mais dinheiro, ou não necessariamente é comum o capital social ele se manter por longos períodos? Cada pergunta sua que você falou pode ser uma possibilidade concreta para vários tipos de empresas.
Você tem casos que o capital social não muda mesmo, coloquei na empresa um pedaço, pois eu não vou aumentar mais. Tem casos que você precisa aumentar o capital para pagar mais dívida. Eu devo tanto ter que levantar mais dinheiro para pagar as contas que com que a empresa gera não consegue pagar. Uhum. Outra coisa do gênero, ou você aumentou o capital porque sobrou dinheiro, você incorporou, não importa, na realidade a gente não consegue ter um padrão. O bom é de você perceber que isso pode acontecer em qualquer empresa, e você então deve, como analista, perceber o que aconteceu com a sua empresa e por quê. Por que o seu capital social aumentou, se fosse o caso? Tem que ter uma explicação para isso. Ela aumentou porque eu quero fazer mais investimentos e a partir de agora eu coloquei mais um sócio. Tudo bem, mas o sócio não tem custo, né? Não tem juros. Então tem que avaliar isso aí. Mas não é um problema manter o capital social igual, nem tampouco é uma solução. É uma característica da pessoa, do gestor, da condição do país, alguma coisa nesse sentido. Entendi, professor. Obrigado. Tá bom? É... Vou voltar aqui. E aqui, gente, vale também uma explicação para terminar essa parte, que as principais despesas e contas diminuíram, mas o lucro final diminuiu um pouquinho, ó, de 16 para 15. Então, tiveram mais algum outro elemento que ajudou a reduzir um pouco o prejuízo do começo. Por exemplo, as despesas que caíram aqui, ó, de 5 para 75 para 71, 65 para 58. Então, tudo isso contribui para que você tenha, mesmo com um resultado inicial ruim, você conseguiu mais ou menos ter uma situação não tão grave, assim, não tão problemática, porque você tem um sistema de segurança, um dinheiro parado, alguma coisa nesse sentido. Então, vocês fizeram um panorama geral de todos os principais pontos sem calcular nada. O máximo que calculou foi uma regra de 3, comparando o lucro com caixa, o lucro com venda, para ver se eu devo muito, devo pouco, e tentar com isso melhorar alguma coisa sobre essas questões. Alguém tem alguma pergunta nessa primeira parte de hoje? Sem problema? Então, ó, vou dar não precisa ser entregue, mas só para vocês pensarem nisso, pensarem um pouco no último aspecto aqui, ó. Conclusão. Só para adiantar, assim, será que vocês, se vocês fossem analistas, essa empresa seria incentivada por você? Conclusão. É uma boa empresa? Se não, o que pode mudar? Qual o plano de ação para isso? Quem que vai tocar? Qual o prazo? Quem que vai conferir? Para ter uma resposta mais exata. Tá? Então, é a conclusão. Você vai pegar um apanhado geral, tudo que você calculou, e você responder em cada um dos itens acima, para fazer um resumo e um juízo de valor. Vale a pena ou não vale a pena? E aí vai. Tá ok? Então, ó, tentem pensar nisso. Na semana que vem, a gente vai fazer um caso concreto. Mais um último recado que eu esqueci de falar para vocês. Semana que vem é a última semana que a gente vai dividir a estatística junto com a matemática, porque na semana depois do dia 22, a professora de estatística volta da licença dela, então ela assume. A gente faz um fechamento da estatística, da nossa parte, e eu entrego vocês para ela, para continuar o trabalho. Tudo bem? Então, para terminar,
Até amanhã cedinho eu posto todos os vídeos no YouTube e mando os materiais para vocês dos indicadores, para a gente começar a pensar em casos mais concretos e em cálculos mais concretos, para que vocês vejam como que a matemática financeira serve de ferramenta para uma boa decisão. Tá bem? Tem que fazer alguma pergunta? Sem problema? Tá tranquilo, professor. Então a gente vai fazer semana que vem casos concretos, casos reais. Ok, professor, tranquilo. Falou? Tchau, gente, para vocês então. Tranquilo, professor. Até mais. Boa viu? noite, Boa noite. professor. Até mais. Falou. Até. Bom leite com mel. Agora. Ô, Dantas, olha seu WhatsApp, por favor. Você está respondendo aí? Está lendo a mensagem aí? Não. Ah, achei. Pode falar então. Peraí só. Não, a gente tem 1 minuto. A Eu vou gente tem fazer 1 outra. minuto. Sim. Manda pra mim. Tá. Vou terminar essa chamada e já mando para você. Tá bom. Tá.